Estamos de volta, amados, aqui na aula 3 das tendências pedagógicas. Nesta aula, nós vamos estudar duas tendências liberais. Nós vamos estudar a tendência progressivista, né? A renovada progressivista e a renovada não diretiva, conforme o Libânio e conforme o Lucchesi. Como eu disse, para o Saviani, a junção dessas duas é uma só, que ele vai chamar de tendência da escola nova, né? A escola nova, né? A percepção pedagógica, escola novista ou escola nova. Tá? Dentro dessa análise, nós vamos iniciar pela tendência renovada progressivista. Preste atenção no que o professor vai falar. Você compreendeu a competência, a tendência tradicional? Compreendeu? Beleza. O que é essa tal tendência progressivista? É o inverso, é o total contrário da percepção pedagógica, não política, porque politicamente eles são iguais, mas da percepção pedagógica da tradicional. Completamente distinto. Né? Como assim, Kennedy? Vamos entender. Politicamente, não quer transformar a sociedade, não deseja a educação como um processo transformador, político-social. Não é esse foco. Então, nesse ponto, eles são iguais. Elas estão todas dentro do mesmo grupo das liberais. Mas, pedagogicamente, é o inverso. E a forma mais fácil de você entender o inverso é, na tradicional, você viu que todo o foco estava no professor e no conteúdo, no ensino da cultura, né? Da cultura que esse professor ensina aos seus alunos. E todo o processo de avaliação, toda a relação é dentro desse mecanismo. Professor ensinando aluno, professor avaliando aluno e ensinando aquele conhecimento, aquela cultura já pré-estabelecida pela humanidade para fazer com que aquele indivíduo, aquela criança, quando crescer, se torne um adulto que encontre o seu espaço na sociedade. Né? E não transforme a sociedade, mas que encontre o seu espaço nessa sociedade. A progressivista é o inverso. Como assim, Kennedy? A progressivista, o foco não está no professor. A progressivista, o foco está no aluno. Isso significa o seguinte, que a progressivista também é humanista, mas ela não foca no futuro do estudante. Ela foca no presente do estudante, no presente da criança. Todo o processo está voltado para o presente daquela criança que está estudando, daquele adolescente que está estudando. Não tem foco no futuro. A educação não é feita, dentro dessa percepção, para um processo futurístico, para que quando ele se tornar um adulto tenha sucesso. Não é esse o caminho para essa percepção pedagógica. Para essa percepção pedagógica, o foco é necessário ser atualmente na criança. Então isso significa que o professor, ele não é o detentor de todo o conhecimento. Na verdade, na progressivista, nem precisa o ser. Porque o professor não é alguém que irá ensinar aquilo que ele sabe. Muito pelo contrário, o professor, ele apenas vai ajudar, vai acompanhar, ajudar o estudante a estudar aquilo, preste atenção, aquilo que o estudante deseja estudar. Então isso significa que dentro de uma progressivista não existe o currículo da forma que nós estamos acostumados a entender. Um currículo nacional, por exemplo, que diz, o estudante tem que estudar história, matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia, sei lá das quantas. Não existe isso na progressivista. Porque na progressivista, ela é adepta de uma percepção que é muito lógica. Que a pessoa estuda melhor, que a pessoa aprende melhor aquilo que ela tem interesse em aprender. Então, o professor apenas ajuda nesse processo de aprendizado. Então, preste atenção nessa frase que o professor vai falar, e eu gostaria que você anotasse ela, porque ela define muito bem o que é essa tendência progressivista.
Anota aí, anota aí. É frase do professor Kennedy. Professor Kennedy definindo a progressivista. O professor Kennedy define a progressivista da seguinte maneira. O aluno, ou melhor, o estudante estuda o que quiser. Essa é a frase. Na progressivista, o estudante estuda o que quiser. Preste atenção. Você está percebendo que o estudante estuda? Sim ou não? Olha bem a frase do professor. O estudante estuda o que quiser. Então ele estuda. Mas ele estuda o que ele deseja estudar. Então isso significa que a escola progressivista necessita oferecer a esse estudante possibilidade de estudo, oferecer ao estudante o que o mundo produziu como cultura. Não para transformar, porque nós não queremos transformar a sociedade, não queremos transformar o mundo, mas para que o estudante, ao compreender este mundo, as infinitas possibilidades desse mundo, ele escolha aquela possibilidade que melhor lhe provém, que melhor lhe atende nas suas próprias necessidades, naquilo que ele tem desejo, naquilo que ele gosta de fazer. Então é muito simples para você visualizar com o professor. Se o Zezinho é meu aluno e é uma escola progressivista, Zezinho, ele gosta mesmo é de música. Então eu como professor, o máximo que eu vou fazer é ajudar Zezinho a estudar música. Vou oferecer a ele tudo que o mundo já produziu em possibilidade de música. Eu não preciso ser um especialista em música para isso. Mas eu posso oferecer para ele músicas clássicas, posso oferecer para ele livros que tratam sobre compartitura, posso oferecer para ele ali o rock, música popular brasileira, o sertanejo. Eu posso oferecer para ele uma gama de possibilidades dentro do mundo da música. Por quê? Porque é um interesse de Zezinho. Aí talvez vocês estejam me perguntando, mas Kennedy, será que Zezinho só precisa saber música? A resposta que um progressivista te dá é, quem vai dizer isso é o próprio Zezinho. Porque é ele que estabelece aquilo que ele necessita aprender. E aí a percepção pedagógica escolar apenas lhe oferece essas possibilidades. Se no decorrer desse tempo, Zezinho começou ali a ver uma música aqui, uma outra ali, e aí Zezinho, dentro desse estudo, percebe que não é algo que lhe deseja, tranquilamente, Zezinho deixa de estudar música. Muito simples. Ele não precisa continuar naquilo que ele não quer. Tá? E aí Zezinho, por exemplo, dentro dessa estrutura, ele encontra a poesia. E aí Zezinho fala, não, vou estudar então agora literatura, poesia, vou ser na verdade um grande poeta. Né? É uma percepção do Zezinho, porque ele tem essa perspectiva. Para isso, ele não precisa ter estudado física, química, biologia, e essa é a percepção progressivista. Aonde que o estudante, repito, o estudante estuda o que ele quer. Ele estuda o que ele quer estudar. Muito simples. Essa percepção, né, ela vai chegar no Brasil fortemente no período do governo Vargas, mais especificamente por um movimento chamado Escola Novista, aquele termo do Saviani, né, Escola Novista. Entre essas pessoas, Escola Novista, nós temos o brasileiro que eu admiro muito, que é o Anísio Teixeira, que estabelece ações, principalmente na construção do Distrito Federal, né, percepções educacionais voltadas para esse processo educacional. Por exemplo, nomes, terminologias como, por exemplo, jardim de infância. Preste atenção que a escola infantil é um jardim, é algo que é feito para agradar as crianças. Né? Alguns vão dizer, se conversar com alguns pedagogos que gostam desse elemento, vai dizer, é porque as crianças são as flores. Perfeito? Então é um jardim. O próprio Anísio Teixeira vai constituir no Distrito Federal, por exemplo, a Escola Parque, que é uma escola onde que oferece várias possibilidades de aprendizado aos estudantes. Né? E isso é uma perspectiva escola novista, progressivista, né? Algo nesse sentido, algo nesse sentido. Quais são os maiores nomes desse conjunto de tendência, né? Quais são os maiores nomes dessa tendência? Entre esses nomes, olha aí comigo, no seu material,
colocar aqui. Entre esses nomes, nós temos o Piaget. Piaget é alguém que influencia fortemente a percepção progressivista, né? Ele influencia essa percepção educacional. Uma outra, a Emília Ferreiro, né? Uma brasileira, dentro dos aspectos da escola nova, do escola novista, que estava lá, né? Dentro das ideias, perspectivas da escola nova. Minha querida e amada Maria Montessori, as escolas montessorianas, em regra, elas têm um viés progressivista, um viés escola novista, né? O De Crowley e o John Dewey. Tá? Estes são os principais nomes dentro desse processo da progressivista. Tá? É por isso que a gente precisa compreender e, inclusive, saber quem que está dentro desses grupos, porque isso facilita o nosso aprendizado. Por exemplo, você vai encontrar no Brasil algumas escolas particulares que se declaram montessorianas, ou seja, escolas que se declaram dentro da perspectiva da Maria Montessori. Né? Eu, pessoalmente, eu sou um adepto desse modelo escolar. Se eu fosse me definir, eu me definiria escola novista. Tá? É isso que eu me definiria. Eu não tive uma educação em escola novista, mas eu me definiria assim, certo? E dentre esses aspectos nós temos Maria Montessori. Mas só para você ter uma ideia, Maria Montessori, ela tem uma perspectiva educacional vinculada a essa característica de oferecer o que o mundo oferece às crianças, apresentar para que as crianças entendam o que o mundo lhe oferece e ajudar a criança a escolher aquilo que ela deseja estudar e conhecer. Né? Porém, no Brasil, é quase que impossível Maria Montessori, as escolas montessorianas, aplicarem toda a sua filosofia real no Brasil. Por quê? Porque a legislação brasileira não permite. A LDB determina o seguinte, que a educação básica haverá um currículo nacional. Se há um currículo, há conteúdo, e há conteúdo obrigatório. Então, por mais que as escolas montessorianas no Brasil se declarem montessorianas, elas necessitam incluir aquelas disciplinas oferecidas, né, determinadas pela legislação brasileira. Tá? Então ela vai existir, mas no Brasil é mais teórico, mas fora do Brasil você encontra várias escolas montessorianas, escolas com esse viés mais interessante, inclusive até mesmo algo um pouquinho mais conhecidos pelos brasileiros também, que é a Escola da Ponte, que surge ali na região de Portugal, tal. Tem esse viés voltados aí para a característica da construção do saber a partir do próprio indivíduo. Então, isso significa o seguinte, que uma escola progressivista não ensina o estudante a uma disciplina. Não é isso. Eu não vou chegar lá e vou ensinar ao meu estudante história. Não é isso numa escola progressivista. Porém, existe uma terminologia muito legal que se aplica bem aqui, que é o seguinte: eu vou demonstrar e ajudar o estudante a aprender. Aprender o quê? Aprender a aprender. O estudante, ele aprende a aprender. Essa é uma definição. E olha que legal. Eu posso afirmar que no Brasil, essa perspectiva de aprender a aprender quase não existe. Quase não existe. E uma prova disso é que você está aqui. Porque se você tivesse lá na sua educação aprendido a aprender, você não estaria tendo aula comigo hoje. Você estaria aprendendo. Aprendendo. Por quê? Porque você sabe aprender. Né? Então, o processo de aprender a aprender dá uma liberdade ao ser humano, desde a sua infância. Porque ele aprende a aprender. Então, ele pode mudar o aprendizado no momento que ele deseja. No momento que ele deseja. Tranquilo? Então, vamos aqui comigo no material para o professor mostrar algumas coisas. Então, nós estamos aqui na tendência renovada progressivista. Nós vimos quem se encontra dentro dela. Nós vimos que ela é a escola nova, né? É a didática ativa. Ela também pode ser chamada de pragmática. Né? Começa no Brasil em 32, governo Getúlio Vargas, né? Logo depois do golpe, né? De 1930. Aí, 32, entra o processo educacional. Entre os maiores nomes, nós temos Anísio Teixeira, dentro dos maiores nomes aí, dentro dessa perspectiva. Tá? A finalidade da escola adequar às necessidades
individuais ao meio social. Então eu adequo as necessidades individuais ao meio social. Para isso ela deve organizar de forma a retratar o quando possível a vida. Ou seja, eu tenho que mostrar para as pessoas o que o mundo nos oferece. É isso que a escola faz. Ela oferece possibilidades para as pessoas. O Libânio, ele mesmo vai dizer o seguinte quando ele fala sobre a escola progressivista. Olha o que ele diz. Todo ser, isso conforme o Libânio, que é importante a gente saber o que ele pensa. Todo ser dispõe dentro de si mesmo de mecanismos de adaptação progressiva. Por isso ele chama essa escola de escola progressivista, porque você tem uma adaptação progressiva. Aí ele fala, ao meio de uma consequente integração dessas formas de adaptação no comportamento. Então não é mudar comportamentos, mas adaptar comportamentos. É adaptar comportamentos, integrar as pessoas no âmbito da sociedade, cada uma com os seus respectivos interesses, mas adaptando esses comportamentos ao meio da sociedade. Aí ele fala, tal integração se dá por meio de experiências que deve satisfazer, preste atenção, você está numa escola progressivista, segundo o Libânio, você precisa satisfazer ao mesmo tempo os interesses do aluno, do Zezinho, e as exigências sociais. Ou seja, o interesse do aluno é estudar música. Qual a exigência social sobre música? É que ele aprenda música clássica, sei lá das quantas, que ele aprenda música partitura, né? Que seja ali um músico com carteirinha, sei lá das quantas, ou seja, algo vinculado à exigência social sobre aquele processo. Né? Não seria aceitável que ele utilizasse essa música para questionar a sociedade. Né? Não é essa a ideia voltada aqui para essa percepção da escola. Tá? Conforme o próprio Libânio, ele continua. Então isso significa que a escola progressivista, cabe à escola suprir as experiências que permitam, os alunos educar-se. Olha o que o Libânio está falando. Segundo ele, a progressivista busca permitir que o aluno se auto-eduque, ou seja, aprender a aprender. É o próprio aluno que se educa, é o próprio estudante que se educa. E aí ele fala, num processo ativo de construção e reconstrução do objeto. Porque quando a pessoa estuda o que ele quer, ela constrói e reconstrói aquele objeto da qual ela está estudando. Numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e as estruturas do ambiente onde esse indivíduo está. Ou seja, o interesse que ele está e o meio ambiente que ele se encontra. O interesse que ele tem e o meio ambiente que ele se encontra. Isso caracteriza a tendência progressivista. Tá? E aí eu coloquei alguns pontos aqui para a gente entender. Qual é o conteúdo? Na verdade, não existe conteúdo pré-estabelecido. Conteúdo de ensino. Não existe um conteúdo pré-estabelecido. Porque não é o estudante que estuda o que ele quer? Então não existe um conteúdo. Né? O que vai definir o conteúdo são os interesses e as necessidades desses estudantes. Se a pessoa, e esse termo é muito importante, se o estudante estuda o que ele deseja estudar, isso significa que ele está estudando conteúdos significativos. Sublinhe esse termo aí, conteúdos significativos, e venha prestar atenção aqui no que o professor tem para dizer para você. Conteúdos significativos é algo característico da tendência renovada progressivista. Se eu estudo o que eu desejo estudar, isso significa que, para mim, é um conteúdo significativo. Simples, muito simples. Se eu estudo o que eu desejo estudar, isso significa que para mim é um conteúdo significativo. Então, conteúdo significativo está na progressivista. Beleza? Entendeu isso? De boa? Tranquilo? Então, aqui vai uma observação. O Libânio entende que esse conteúdo significativo também é uma característica da tendência crítico-social dos conteúdos. Aquela progressista, dentro do rol das progressistas, a última, a crítica social dos conteúdos, aonde que o próprio Libânio se coloca.
Ele diz, na crítica social dos conteúdos, há também o conteúdo significativo. É numa percepção completamente distinta. Por quê? Porque na crítica social dos conteúdos, como o nome diz, existe conteúdo. Então existe um currículo, existe um conteúdo que será ensinado. Agora, este conteúdo deve partir da necessidade de ser um conteúdo significativo, de ser ali um aprendizado significativo. Perfeito? Tá? Então, existe um conteúdo pré-estabelecido lá na crítica social dos conteúdos, que a gente vai ver mais para frente, e lá é conteúdo significativo, estabelece. Então, existe lá e existe aqui na progressivista. A progressivista tem conteúdo significativo. E aqui existe por quê? Porque é o aluno que escolhe o que ele quer estudar. Simples. O aluno escolhe o que ele quer estudar. O estudante escolhe o que ele quer estudar. Essa é uma percepção progressivista, tá? Progressivista. Beleza, vamos voltar aqui. Olha o que ele diz então. O ensino é adequado às etapas do desenvolvimento do discente. Piaget, não é o Piaget que define lá por idade das crianças, tal. Então o ensino deve ser adequado a essa percepção das crianças, da idade delas, né? O conteúdo leva em consideração a vivência frente aos desafios cognitivos e situações problemáticas, né? Não é crítica, é situação problemática. A pessoa tem desafio para se desenvolver. É óbvio, se é um conteúdo experimental, é óbvio que terá um desafio. Né? Tenta aprender um conteúdo novo, você vai perceber que é um desafio a cada evolução desse aprendizado. Então ele está reafirmando isso aqui para a gente. Né? E aí o 5 ele fala assim, trata-se então de aprender a aprender. Essa é a frase mais importante aqui. Porque o aprender a aprender leva a uma autonomia de pensar. Não é algo pré-determinado. Eu não penso o planeta dentro de uma percepção de aprendizado que outra pessoa decidiu para mim aprender. Mas sim, eu penso o planeta, tudo aquilo que eu conheço, conforme aquilo que eu desejo aprender. Por isso é afirmado que essa perspectiva progressivista da escola novista, ela busca a autonomia do pensar. Agora, óbvio, conforme o Libânio, é uma autonomia do pensar não política. A escola não tem o viés político, não deseja transformação social. Essa transformação pode acontecer, mas isso não é função da escola. Não educamos crianças, adolescentes para transformação social dentro de uma percepção progressivista. Perfeito isso? Tá? E por que isso é possível? Porque a própria LDB determina, né, lá no seu artigo 3º, até que eu trouxe aqui para vocês, ele fala, olha, é necessária a liberdade de aprender. Esse artigo aqui da LDB é fundamentado nessa percepção progressivista. Poucos artigos, esse é um deles, que trata fundamentado nessa percepção. Né? Ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ou seja, é a ideia da autonomia de pensar, de aprender a aprender, tá? E aí o método de ensino, né? Aprende fazendo, é o método de ensino. Como é que o menino aprende música? Simples, vai tocar música, velho. Pega o violão e vai aprender, né? Experiências, como experiência? Escuta orquestras, escuta música, né? Pesquisas de descobertas, ele faz pesquisas sobre música, descobre ali novos elementos da música, né? Possibilidade de trabalho coletivo, né? Que é uma condição para fazer esse desenvolvimento, né? Um trabalho coletivo é possível, tá? Desde que o trabalho coletivo seja de interesse daqueles membros do coletivo, né? Buscando solução de problemas, quando você tem ali, por exemplo, usando a música, eu não sou formado em música, sei nada de música, mas para você aprender ali uma nota, aprender uma coisa, você pode aprender de diversas formas, então criar soluções desses problemas adequados para gerar isso, né? E sempre buscando ali o desenvolvimento desses estudantes. Tá? O próprio John Dewey, que é um dos pensadores dentro dessa estrutura, né? Alguém que é estudado muito dentro da progressivista, ele coloca alguns métodos básicos para que possa acontecer esse processo de aprendizado. Simples, colocar o aluno numa situação de experiência que tem um interesse por si mesma, ou seja, a experiência de interesse do aluno, é ele que decide. O problema deve ser desafiante, como estímulo à reflexão. Então, se eu dou um problema para ele dentro do interesse dele, deve ser desafiante, não deve ser fácil, deve ser desafiante.
O aluno deve dispor de informações e instruções que permitam pesquisar e descobrir soluções para aquele problema. É ele que está pesquisando, não é o professor que está ensinando. As soluções provisórias devem ser incentivadas, né? Porque é provisória, certo? E isso vai gerar ali um processo de desenvolvimento. Nesse caso, o professor pode ajudar discretamente, segundo John Dewey, né? E deve-se garantir a oportunidade de colocar a solução à prova. Colocar a solução à prova a fim de determinar a sua utilidade para a vida, né? Qual é a utilidade da música para a vida? É isso que ele vai colocar. Beleza, você quer estudar música, estuda, mas qual é a utilidade disso para a vida? Né? Como é que a música influencia na vida humana? Né? Então você coloca uma solução à prova, buscando ali qual é o interesse daquilo no campo da sociedade que ali está. Né? Então, vamos lá. Dentro dessa educação, o aluno é o sujeito ativo, é ele que estuda todo o processo. Ele aprende fazendo, ele aprende a ser, né? Ele aprende a ser, ou seja, ele aprende a aprender, então ele aprende a ser. E qual é o relacionamento do professor e aluno dentro desse processo? Muito simples. O professor basicamente auxilia o desenvolvimento desse aluno, orienta ele, tá? Oferece condições para que esse aluno possa aprender e acompanha esse desenvolvimento desse aluno. Simples. Porque o professor não ensina, o professor não está aqui para ensinar. Ele está aqui para ajudar o aluno a aprender. Tá? E a disciplina decorre naturalmente da convivência em grupos. Isso aqui é muito importante, esse tópico 3 aqui. Né? Vou até sublinhar tudo aqui logo. Solidariedade, respeito e reconhecimento de regra e ética. Né? E aí eu volto aqui em mim. Olha que lindo. Nós vimos lá na tradicional que a manutenção da ordem da sala de aula é feita pela autoridade do professor. O professor manda quem pode e obedece quem tem juízo. Na percepção tradicional é assim. A sala deve estar em ordem, os alunos devem ser respeitosos, porque existe um professor e esse professor, ele controla essa turma, ele tem um poder nessa turma ali estabelecido. Simples, muito simples. Então, os alunos precisam respeitar por conta dessa autoridade do professor. Na percepção progressivista, não. A percepção progressivista, ele diz, olha, o que faz o respeito acontecer, o que faz os valores, a ética acontecer dentro de uma realidade escolar, o que faz isso não é a autoridade do professor, não, mas é a convivência em grupo. É a convivência em grupo que faz o processo educacional acontecer e o respeito ético entre esses alunos e professor venha a acontecer. Né? E isso é a demanda dentro das tendências progressivistas. Certo? Na prática, isso na maior parte das escolas públicas brasileiras é difícil ser colocado. Porque, ao meu ver, por conta da quantidade de alunos. Né? É difícil fazer isso com 60 alunos em uma turma. É difícil, em uma sala que não cabe 60 alunos. Né? É complicado, beleza? Agora, a percepção progressivista, ela tende a isso. Ela tende a estabelecer uma convivência social entre essas pessoas, ética, dentro da moral, dentro da percepção respeitosa, sem daí partir da autoridade do professor, mas sim dentro da própria construção social. Os alunos irão entender que há necessidade deles se autorrespeitarem. Beleza? Tranquilo? Ok. Ok. E a avaliação, né? A avaliação é bem simples nesse caso. Se eu não tenho conteúdo, é óbvio que eu não vou avaliar o conteúdo. Simples. Eu não tenho como avaliar o conteúdo se eu não ofereço conteúdo. Então eu avalio o quê? Eu avalio os esforços e os êxitos dos alunos. A base da avaliação é essa. Cada um na sua área de esforço, né? E êxito dentro daquela perspectiva. Então, aqui a gente respeita, de certa forma, diferenças entre os alunos, os interesses dos alunos, e aí eu avalio o esforço de cada um aluno e o êxito sobre esse aluno. Tá? E qual é o pressuposto da aprendizagem? Muito simples, a motivação depende
da força de estimulação de problemas, né? Então, eu estimulo através de problemas, as disposições internas desse aluno, porque ele se interessa por aquilo, né? E de interesse do aluno, assim aprende a se tornar uma atividade de descoberta, ele descobre aquilo que ele gosta, de alta aprendizagem, ele aprende a aprender, sendo o ambiente apenas o meio estimulador. O ambiente apenas estimula que ele aprenda aquilo que ele deve aprender. E aí eu vou passar para você um dever de casa. Isso, você tradicional agora. Um dever de casa para você. Se você quiser realmente compreender a diferença, a grande diferença entre uma escola tradicional e uma escola progressivista, eu vou te recomendar um filme. Eu dei uma olhadinha, tem aqui no YouTube, tá? Tem no YouTube. Que é o seguinte, um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Muito provavelmente você já assistiu. Mas agora é para assistir esse filme de uma forma técnica, para você nunca mais esquecer. O que acontece nesse filme? É uma escola tradicional. Então, o ambiente da escola, todo o formato da escola, a percepção que a escola apresenta aos alunos é uma percepção tradicional, aquela que nós vimos na aula anterior. Beleza? Porém, nessa escola, entra um professor progressivista. Um professor que vai dizer para os alunos, carpe diem, aproveitem o dia. Isso significa que você vai ter um choque cultural muito forte da escola nova, ou seja, a escola que esse professor sozinho representa dentro desse filme, da escola nova, da escola progressivista, em relação à tradicional, em relação à escola tradicional. Essa perspectiva é uma perspectiva pedagógica, não é uma perspectiva política, porque politicamente as duas estão no mesmo centro, não querem transformar a sociedade, conforme o Libânio, o Lucchesi e o Saviani, não querem transformar a sociedade, perfeito? Mas essa perspectiva, ela é muito diferente pedagogicamente da tradicional anterior. Então, deverzinho de casa, primeiro dever de casa dessa aula, daqui a pouco vai ter um segundo dever de casa nessa aula, ir assistir o filme Sociedade dos Poetas Mortos, assiste um momento de descanso, mas assiste analisando e fazendo a comparação, tentando ver o que é progressivista e o que é tradicional no decorrer do filme, tá? No decorrer do filme. Perfeito isso? Tranquilo? Bom demais. E aí, nós encerramos teoria, daqui a pouco tem exercício, da tendência progressivista. Por quê? Porque agora nós vamos adentrar na tendência não diretiva, na tendência renovada não diretiva, conforme o Libânio e conforme o Lucchesi. Olha bem, a tendência não diretiva, ela tem uma diferença gigantesca quando a gente vai para o campo da filosofia, da percepção filosófica, psicológica, da progressivista. Na prática, aquelas escolas progressivistas, elas têm influência não diretiva. E aquelas escolas que se dizem não diretiva têm influência progressivista. É exatamente por isso que o Saviani ele vai chamar o conjunto dessas duas de escola nova. Tá? Quando ele fala de escola nova, ele está falando do conjunto das duas. Ele não cita as duas. Mas quando ele fala de escola nova, ele está falando do que representa o conjunto dessas duas para o Libânio e para o Lucchesi. Tá? E o que ela tem de diferente da progressivista no campo da percepção, no campo das ideias, no campo do pensamento? É o seguinte, na escola, na tendência progressivista, lembra que você anotou aí? Que o estudante estuda o que quiser. Lembra que você anotou? O estudante estuda o que quiser. Então o estudante estuda, só que ele estuda o que ele quer estudar. Isso é progressivista. A não diretiva é diferente. E é aqui que você consegue identificar primordialmente a diferença de uma para outra. Então anote aí na não diretiva. Pegue esse seu material e anote. Escreve assim. Na tendência não diretiva, a criança
Na tendência não diretiva, a criança estuda se quiser. Olha bem, na tendência não diretiva, a criança estuda se quiser. Então, é diferente. A progressivista estuda o que ele quer. Então, ele tem que estudar, mas ele estuda o que ele deseja estudar. Na não diretiva, ele estuda se quiser. Se ele não quiser estudar, ele não estuda. Simples assim. Por quê? Porque na não diretiva, o foco não é o estudo. Na não diretiva, o foco é o ser humano, é o indivíduo como criança, só que na sua percepção psicológica, na sua construção como um indivíduo único no meio da sociedade, que tem que encontrar o seu papel nessa sociedade. Essa construção do indivíduo é psicológica e não fundamentada em conteúdo. Para te demonstrar isso, eu vou trazer para você um trecho, né, do próprio Carl Roger, que é um dos nomes dessa escola. O Carl Roger, né, e o Anil, eles são os nomes dentro dessas escolas. Olha o que o Carl Roger vai dizer quando ele fala para a gente sobre essa tendência. Olha aonde que o Carl Roger chega. Isso talvez na sua mente seja um absurdo. Talvez, né? Olha o que ele diz. Segundo o Carl Roger, ele fala assim, ó, que o ensino, isso que eu e você ensinamos, que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada. Rapaz, estamos valorizando demais ensinar e aprender. Aí ele continua, os procedimentos didáticos, as competências nas matérias, as aulas, os livros. Olha o que ele diz, tudo isso tem muita pouca importância. Muita pouca importância. Para que tudo isso? Tudo isso tem muita pouca importância. Face ao propósito de favorecer a pessoa, um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. Então, o foco da escola deve ser favorecer um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. É psicológico, o que implica estar bem consigo próprio. Então a escola ajuda a pessoa a ficar bem consigo próprio e com os seus semelhantes, a sociedade em sua volta. Então isso significa que o resultado de uma boa educação é muito semelhante à de uma boa terapia. Segundo Carl Roger. Então, para Carl Roger, a não diretiva, ela deseja fazer com que a criança seja feliz. Essa é a melhor palavra. Ele não usa essa palavra, mas eu uso para você entender. A não diretiva não está preocupado com o futuro da criança, se ela aprendeu, se ela vai ter profissão, se não vai, se ela sabe matemática, física, biologia, no presente ou no futuro. Ela não está preocupada com isso. O que ela está preocupada é, a criança está feliz? A criança, estando feliz, ela está se autodesenvolvendo, ela está se reconhecendo como uma pessoa e no meio da sociedade. Se a criança estiver feliz, ótimo, porque uma boa educação, ela se compara a uma boa terapia. É o reconhecimento, é se autoconhecer. Carl Roger, psicólogo, né? Ele atua dentro desse processo educacional. E essa perspectiva do Carl Roger, ela é colocada na prática em uma escola na Grã-Bretanha, que é a escola de Summerhill. A escola de Summerhill é uma escola que visa o desenvolvimento psicológico das crianças, que na teoria ela trabalha com essa percepção não diretiva, conforme o Libânio e o Lucchese. Mas que na prática ela vai ter percepções não diretivas, essa percepção do psicológico, mas você também encontra elementos progressivistas. É por isso que o Saviani vai chamar de escola nova a junção dessas duas. Perfeito? Mas para fins de prova, se cair ali a escola de Summerhill, ele está citando a percepção do Libânio e do Lucchese.
Então isso significa que a escola de Summerhill é uma escola não diretiva, que ela não está preocupada com o aprendizado, porque ensinar, ler livro é muito pouco importante. Essas coisas estarão lá disponíveis. Vai ter biblioteca, vai ter livro, vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai estar lá disponível. Mas o aluno estuda se quiser, porque a preocupação é que essa criança seja feliz. Que essa criança seja feliz. Essa é a percepção não diretiva. Então, muda completamente todo o foco daquilo que nós entendemos por ensino-aprendizado. Porque ensino-aprendizado, dentro do que nós vimos aqui no Brasil, a nossa percepção de educação, existe disciplina, existe currículo, eu sou especialista em uma delas, você é especialista em uma delas, e o nosso trabalho é ir lá e ensinar essas crianças. Aí vem aqui o Carl Roger e diz, tudo isso que nós fazemos é muito pouco relevante, porque o mais importante é que a criança seja feliz. E sendo muito sincero, eu concordo com o Carl Roger. Mas há uma percepção específica aqui, dentro dessa característica, que é a percepção do princípio psicológico. Se eu fosse atualizar as palavras de Carl Roger, que irá definir bem essa percepção, eu diria que a educação renovada não diretiva, ela tem uma busca pelo conhecimento intrapessoal, conhecimento, atualizando os termos, né? Um conhecimento intrapessoal, uma inteligência emocional, para que haja um bom relacionamento interpessoal entre as pessoas. A escola de Summerhill é uma escola que se orgulha de ter formado pessoas sem nenhum tipo de conhecimento técnico formal em história, inglês no caso, língua, tá? E são pessoas extremamente felizes já na sua fase adultas, trabalhando com profissões bastante simples, mas são bastante felizes dentro daquelas práticas educacionais, dentro daquela prática de vida que ela escolheu, daquela prática de vida que ela leva. E aí, eu vou passar para você o segundo dever de casa de hoje. O segundo dever de casa é o seguinte. Você vai lá no YouTube e aí você vai digitar assim, Escola de Summerhill. Vai aparecer alguns documentários. Assiste o primeiro que aparecer na sua frente. E aí você vai ver o que essa Escola de Summerhill trata. Você vai perceber que você vai encontrar alguns elementos progressivistas lá, tá? Mas desconsidera e perceba que essa escola, para o Libani e para o Lucchese, ela é não diretiva. Por quê? Porque o foco ali é o psicológico da criança, é desenvolver a criança para esse elemento. Beleza? Então vamos comigo aqui no material. Olha o que ele diz. Busca um relacionamento intrapessoal dessas crianças, para que tenha um bom relacionamento interpessoal, né? Foge do conteudismo. Para que conteúdo? Porque o importante é a criança ser feliz, né? Qual é o método de ensino? Não tem conteúdo, o importante é a criança ser feliz, então isso significa que o professor apenas facilita, né? Apenas facilita o processo de desenvolvimento dessa criança. E o que nós buscamos desenvolver nessa criança? Não buscamos desenvolver que ele seja músico, que ele escolha uma área de estudo. Não é isso, não é esse o foco. O foco é que essa criança se aceite como ela é. Que ela se torne uma pessoa confiável, que confie nas suas próprias capacidades. Que ela seja receptivo às perspectivas do mundo. Está percebendo que são assuntos psicológicos, não tem a ver com o conteúdo, né? Ter plena convicção na capacidade de autodesenvolvimento do aluno, né? A criança é autodesenvolve, né? Entender que o desejo de autorrealização é a maior motivação. Ou seja, a criança ela tem que buscar sua autorrealização. E o que é autorrealização? Aí a criança que decide o que ela entende como autorrealização, se ela deseja ser uma autorrealização para ela, ir trabalhar num supermercado, que seja trabalhar no supermercado. É cuidar dos seus próprios filhos em casa, que ela cuide dos seus filhos em casa. Né? É uma autorrealização. A autorrealização não é aquela estabelecida pela sociedade, mas sim aquela estabelecida pela própria criança e pelo próprio indivíduo. A sua autorrealização é aquela que você estabeleceu para si, e não que a sociedade estabelece para você. Né? Porque se
você faz aquilo que a sociedade estabelece para você, você tem uma forte tendência a não ter uma vida feliz. Carl Roger diz o contrário. Você precisa exercer aquilo que você deseja fazer da sua vida para só então você sendo feliz, e aí sendo feliz você se torna autorrealizado, né? Você é motivado a continuar nessa felicidade de vida. Beleza? Então você privilegia a autoavaliação nesse caso. É óbvio, né? É a própria pessoa que se autoavalia. Qual é a avaliação primordial? Se eu estou feliz ou não. Resumidamente é isso, tá? Resumidamente é isso. Isso é a percepção aí, né, dentre ele. Qual é a relação entre professor e aluno? Na não diretiva cai muito essa relação entre professor e aluno e cai muito esse termo aqui, ó. O professor é um especialista em relações humanas. O que é que isso significa? O professor é um especialista em relações humanas. Traduzindo, eu sendo professor numa escola não diretiva, na escola de Summerhill, a minha formação acadêmica é muito pouco relevante. O que interessa é se eu consigo, se eu tenho uma boa convivência com essas crianças, com aqueles estudantes que ali estão. Se eu sou um bom relações humanas, se eu consigo compreender e ajudar as crianças dentro das suas próprias questões psicológicas, dentro do seu próprio indivíduo, dentro do seu próprio crescimento. Se eu sou alguém que não irei estabelecer para a criança a forma que ela deve fazer, mas eu irei ajudar a criança a seguir o mundo, a vida que ela deseja alcançar. É por isso que não existe, dentro de uma tendência não diretiva, um padrão profissional. Não existe um padrão profissional. E isso é muito interessante. Quando você chega em escolas, né, você percebe, pelo menos eu percebo, porque eu faço isso já há algum tempo, né, mas eu percebo um padrão nos profissionais daquela escola. Os profissionais daquela escola, eles têm, em regra geral, um padrão muito parecido, né? A escola de Summerhill, uma escola não diretiva, não quer esse padrão. Na verdade, ela quer cada indivíduo tem que se reconhecer como indivíduo. E não uma pré-determinação de conteúdo ou estabelecimento. A pessoa tem que ser feliz. Então eu vou contratar quem como professor? Eu vou contratar professores felizes. E como é que são os professores felizes? Uai, aqueles professores que se reconhecem como tal e entendem a sua própria perspectiva, a sua própria vida de ver o mundo, sem necessidade de ter um padrão social pré-estabelecido. Então isso é ser uma boa relações humanas. Ajudar a criança a se autodesenvolver e a criança ser feliz. A criança ser feliz. Beleza. Vamos concluir aqui a teoria e responder os exercícios. Olha lá. Então, ela tem um pressuposto de aprendizado, é um ato interno, é a criança que estabelece, é a sua autorrealização, questão psicológica, né? Poderia aplicar da administração aqui para facilitar Maslow e a pirâmide de Maslow, né? Que fala em necessidades básicas até chegar na autorrealização. Então, bem, tem um elemento dentro dessa perspectiva, né? E o desenvolvimento da valorização do eu, né? Do eu. E não do que eu sei, não é do meu conhecimento, mas é do eu como pessoa. É da criança como pessoa e ela ser feliz, na busca da felicidade. Né? E a avaliação é uma autoavaliação, porque não tem conteúdo, então não tem currículo, né? Não tem história, não tem geografia, não tem matemática, não é esse o foco. Né? É a autoavaliação, então, da criança e a avaliação no sentido psicológico. Ela vai se autoavaliar se ela consegue, se ela tem um controle emocional, se ela tem inteligência emocional, se ela exerce ali uma intrapessoalidade, se ela tem um bom relacionamento interpessoal. É esse tipo de avaliação que interessa aqui. Qual é o pressuposto de aprendizado? Busca a autorrealização. É isso que ela busca. A autorrealização é o que eu estou chamando de feliz. É ser feliz, beleza? Ela busca a autorrealização. Esse é o pressuposto da aprendizagem dela. Muito diferente de tudo aquilo que nós ensinamos nas escolas brasileiras, né? Muito diferente essa percepção filosófica aqui citada. Beleza! Exercício sobre esses dois temas. Questão 1 fala assim: sobre as tendências liberais, marque o item incorreto. Então, estamos procurando a incorreta sobre as tendências liberais. Não é? Até agora nós estudamos 3, né? Vimos lá
a tradicional, a aula anterior, vimos a não diretiva e vimos a progressivista, né? E agora vamos resolver algumas questões. Olha lá, incorreto, que era a única incorreta. A escola progressivista deve retratar o maior número possível de situações da vida, pois assim contribui com a adequação das necessidades individuais ao meio social, que é o seu papel. O item está certo, né? Você coloca o maior número de situações da vida, apresenta o mundo às pessoas, para que a pessoa, o estudante, perceba nas suas próprias necessidades qual que melhor lhe adequa para desenvolver o seu papel no meio da sociedade. O item está certíssimo, né? O item está certíssimo, isso é progressivista. Eu quero a errada, então não é a letra A. B. Na escola progressivista, a disciplina é fruto de uma tomada de consciência acerca dos limites da vida grupal e não da autoridade do professor sobre o aluno. O item está correto, né? Quando ele fala progressivista, ele está falando a consciência acerca dos limites da vida grupal, ele está falando da ética, do respeito, né? Que as pessoas vivem em respeito. Esse respeito não vem da autoridade do professor sobre o aluno, mas sim de uma tomada de consciência. O item D está certo, na progressivista, esse é o foco dessa demanda, o item está certo sim. Vamos ao C. A escola de Summerhill é uma das concretizações, Summerhill, é uma das concretizações dos pressupostos da concepção liberal renovada não diretiva. Certo, né? Summerhill é não diretiva, beleza? Summerhill é não diretiva. É essa terceira que nós vimos agora, aquela de Carl Roger, né? Onde que a criança para ser feliz, ela busca a autorrealização das pessoas. A Summerhill é a não diretiva. D. A concepção liberal renovada não diretiva tem em Maria Montessori um de seus principais representantes e baseado no trabalho e estimulação de resoluções de problemas. Errado, não é errado. Por quê? Porque Maria Montessori, ela é progressivista. Ela está no rol das progressivistas. Não diretivo é Carl Roger. Carl Roger é não diretivo. Maria Montessori é uma das das progressivistas, né? Para Maria Montessori, a criança tem que aprender. Só que ela aprende o que ela quer aprender. Mas ela tem que aprender, ela tem que estudar. Ela estuda o que ela deseja estudar. Para Carl Roger, estudar é o de menos. Esse conteúdo é o de menos. O importante é que a pessoa se sinta autorrealizada, né? Então, são coisas diferentes. A não diretiva é Carl Roger, é a autorrealização, é a felicidade da criança. A progressivista, a pessoa estuda o que deseja estudar, e Maria Montessori é um dos grandes nomes dessa perspectiva, né, de oferecer um mundo adequado às crianças para que a criança escolha aquilo que melhor lhe atende no âmbito do seu estudo. Isso é progressivista. Sendo assim, o item D é o item errado, então estamos procurando exatamente a incorreta. Então o item D, é a incorreta. Vamos ver aí, só para ver se ela está certa mesmo. Né? Fala assim, em uma escola fundada na concepção liberal renovada não diretiva, o resultado do processo educativo é muito semelhante a um tratamento terapêutico. Correto, né? Não diretivo é muito semelhante a um tratamento terapêutico, né? O processo educacional, palavras do próprio Carl Roger. Aí está certíssima. Então, questão 1 é o item D, é o único item incorreto. Questão 2 fala assim, sobre as tendências liberais e a pedagogia não crítica. Então ele está citando o termo estabelecido por Libani e Lucchese e não crítica pelo Saviano. Marque o item correto. Então das 5 só tem uma certa aqui. Qual é? A experiência da escola de Summerhill é baseada nos pressupostos da concepção progressivista. Não, né? Summerhill é baseada nos pressupostos da não diretiva, né? Summerhill, aquele deverzinho de casa que eu passei para você, digitar lá no YouTube, Escola de Summerhill, e ver qualquer documentário. Os documentários são pequenos, tá? Veja qualquer documentário, vai facilitar muito a sua aprendizagem sobre essa percepção não diretiva, tá? Então a escola de Summerhill, ela é não diretiva. O item está errado porque está falando que é progressivista, então não é essa que nós queremos. B. Na tendência liberal renovada progressivista, o professor deve ser um especialista em relações humanas e assegurar um clima de relacionamento autêntico. Não.
Quem o especialista, professor especialista em relações humanas é a não diretiva. É Carl Roger que estabelece, que solicita isso. Que esse professor seja alguém bom em relações humanas para gerar ali um clima de relacionamento autêntico entre a criança e o professor. É um relacionamento autêntico, não um relacionamento forçado da tradicional que o professor manda e a criança obedece, mas sim um relacionamento autêntico entre ambas as partes. O item então está errado porque isso é não diretivo. C. Uma escola que põe todo o esforço em estabelecer um clima favorável ao ensino focado no professor é de tendência progressivista. Não, né, amado? Se o ensino é focado no professor, é tradicional, não é progressivista. O ensino focado no professor é tradicional. Sendo assim, o C está errado, né? O C está errado. D. Para a didática da escola nova, termo do Saviani. O centro da atividade escolar é o professor e a matéria a ser aprendida. Errado, né? Porque professor e matéria a ser aprendida é tradicional e não uma escola nova. Errado, é tradicional. E uma escola organizada de forma a retratar ao máximo as situações da vida, facilitando assim a adequação das necessidades individuais. Então os indivíduos veem o que eles necessitam e se adequam a essa sociedade, a esse meio social. É embasada no princípio da concepção liberal renovada progressivista. Certíssimo, letra E é o item correto, né? Bem montessoriano, bem progressivista. Você mostra a vida, as situações da vida e a pessoa, dentro das suas próprias necessidades, escolhe o que ela deseja estudar, o que ela deseja se desenvolver dentro do meio social, encontrando assim o seu papel na sociedade. Não é transformando a sociedade, mas apenas encontrando o seu papel nessa sociedade e exercendo tal demanda no campo social. Sendo assim, o item E é o item do item 2. Beleza, 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 beleza. Crianças do meu coração, fico por aqui. Que Deus abençoe e até a próxima aula com tendência tecnicista. Valeu, tchau, tchau e até lá.